Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te contar como eu leio a Bíblia, como é que eu consigo ter uma percepção espiritual da Bíblia, como eu permito que a Bíblia me ensine e me conduza a Deus. Bem, eu antes li a Bíblia apenas como um livro, ou como a palavra de Deus apenas, no sentido teórico. Eu apenas lia para conhecer, para saber quem era Deus, saber como é que Deus agia. E ali eu ia lendo, mas não tinha experiências espirituais com Deus. Isso me levou para distante de Deus, porque eu via um Deus na Bíblia pessoal, que conversava com o homem, mas que não falava comigo. Até que um dia, afastado já de Deus, há uns 5 anos, sem ter interesse mais em ler a Bíblia, em buscar a Deus, eu tive um encontro com Cristo no meio da rua. Esse Cristo que ali se manifestou comigo, falou comigo que estava me libertando do vício em bebida alcoólica. Ele me libertou completamente naquele instante, me deu paz, me deu alegria, e a palavra dele que eu sabia explodiu dentro de mim. Eu percebi que aquilo era vivo, que aquilo era verdadeiro, e que Deus era um Deus pessoal, que quando você clamasse, assim como diz Isaías, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, ou buscai-o enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu comecei, naquele dia, naquele momento na rua em que eu invoquei e disse: Jesus, se tu existes, fala comigo, me liberta, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter experiências com o Senhor, com um Jesus que ressuscitou, não um Jesus que está pregado numa cruz ainda. E naquele dia, ele falou comigo, ele disse: olha, eu estou te libertando. E eu pedi a ele um sinal, que nunca mais eu lembrasse, eu tivesse memória do sabor da bebida alcoólica, da cerveja, da pinga, e que quando sentisse aquele cheiro de bebida alcoólica, me desse ânsia de vômito. Exatamente isso aconteceu. Eu não me lembro o sabor que tem, ou o gosto que tem, mas todas as vezes que eu sinto ainda, mesmo passado já 30 anos, todas as vezes que eu sinto o cheiro de bebida alcoólica, me dá ânsia de vômito. Mas naquele dia algo aconteceu. A palavra de Deus se tornou viva dentro de mim. Como que eu leio a Bíblia desde então? Eu pego a Bíblia primeiro como palavra de Deus, porque de fato ela é palavra de Deus. E à medida que eu vou lendo, eu me imagino na história. Eu me vejo como testemunha ocular dos fatos. Eu vejo tudo aquilo acontecendo, como hoje eu estava lendo o profeta Daniel, quando Daniel faz a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e que Nabucodonosor seria retirado do reino, o grande rei da Babilônia, né, um rei que dominava o mundo da sua época. Ele dominava o mundo inteiro, inclusive Israel era cativo dele. Daniel estava ali, um profeta judeu estava ali como cativo em seu reino e trabalhando para ele. E Daniel vai entregar então a profecia. Eu imagino Daniel com o cabelo curto, já um senhor, né? E Nabucodonosor lhe contando o sonho, um senhor jovem, né, de seus ali 40 anos, 45, um jovem senhor, né? E o Nabucodonosor contando o seu sonho e ele dando interpretação para aquele rei orgulhoso, soberbo, porque dominava tudo. E imagino aquele rei quando recebeu aquela revelação, e quando se cumpriu a revelação, a Bíblia diz que em 12 meses depois se cumpre, Nabucodonosor perde o reino e passa a viver como um animal no campo, perde a sabedoria, perde o entendimento, se torna como um animal mesmo, né? Um ser que não pensa mais, um ser não pensante. Seu cabelo cresce, suas unhas crescem. Eu imagino aquele homem alto, porém com o cabelo todo desgrenhanhado, grande, unhas grandes, crescidas, dando até volta lá zero do caixão. É assim que eu vou lendo a Bíblia, eu vou me vendo como testemunha ocular dos fatos. Eu vou vendo aquilo se passar diante de mim. Por exemplo, há uma passagem na Bíblia que Jesus, a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus e Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos rapidamente dizem: Senhor, todos te tocam, e o Senhor me pergunta quem me tocou? Como é que eu me vejo ali? Eu me vejo como testemunha ocular. Eu vejo, antes de acontecer tudo aquilo, Jesus instruindo aos seus discípulos, porque Jesus não tinha 12, ele tinha outros 70 que comandavam equipes, e ele orientando
Os 12 eram os líderes principais do time de Jesus. Ele orientando aos 12, olha, eu quero que vocês façam um cordão de isolamento, porque senão as pessoas vão me tocar, vão rasgar minha roupa, vão pular em mim, e pode me machucar, e pode se machucarem também. Então faça um cordão de isolamento, porque senão também a gente não vai conseguir evoluir na nossa caminhada. E à medida que for caminhando, eu vou conversando com as pessoas, vou curando, vou ensinando. E assim eu imagino por quê? Porque qual a razão dele perguntar quem me tocou e imediatamente Pedro justificar que tinha uma multidão comprimindo ele ali, se não houvesse uma instrução clara para não deixar que as pessoas tocassem nele, para não deixar que as pessoas se aproximassem. Claro, porque havia ali um cordão de isolamento. E Jesus começa a procurar então, eu vejo aquela mulher olhando para ele com aquele olhar de culpa, com aquele olhar de que eu toquei, fui eu. E com medo de denunciar o porquê tocou, porque ela sabia que uma mulher com fluxo de sangue não poderia estar no meio da multidão, correndo o risco de ser apedrejada, mas Jesus cruza o olhar nela e percebe, é essa mulher. E ela imediatamente, percebendo que não podia mais se ocultar, que Jesus já sabia quem era ela, e Jesus sabia pelo discernimento de espírito, pelo discernimento de leitura corporal dela também, pelas expressões que ela tinha no rosto. E aquela mulher, então, fui eu, Senhor. Fui eu que toquei. E ali ela é perdoada. Jesus diz, mulher, a tua fé te curou, vá em paz. Ela é perdoada. Assim que eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia procurando os fatos e perguntando o que quer dizer isso. Eu faço perguntas, eu dialogo com a Bíblia. E dialogo com Deus. E pergunto, Espírito Santo, me ensina isso aqui. Como posso entender o que Jesus está dizendo aqui? O que a palavra está escrevendo? Qual o sentido dela? Me ensina, Espírito Santo. E o Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo me mostra ali. O Espírito Santo traz a luz, ilumina os meus olhos, revela-me o que está escrito. É assim que eu leio a Bíblia. Estou te passando a dica. Leia como palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para sentar com você e te ensinar. E se veja como personagem, como testemunha ocular dos fatos. Como uma testemunha que está vendo tudo passando ali à sua frente. Deus abençoe seu dia. Vá ler a Bíblia como palavra de Deus e que Deus possa falar com o seu coração. Vá ter um relacionamento vivo com o Criador.